Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? Corrigir aí, ó. Exercício número 15, né? E vamos lá, primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: conforme as características das formações, numere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna e em seguida marque a opção correta. Na primeira coluna a gente tem lá formação em coluna, formação em linha, formação em triângulo, em V e por último lá escalonada. Primeiro parêntese diz o seguinte: é especialmente recomendada quando não há certeza quanto à situação do inimigo e o terreno e as condições de visibilidade permitem uma boa dispersão. Ah, beleza, palavra-chave, né? Permite uma boa dispersão. Formação em triângulo, né? Formação em triângulo. Beleza? Segundo parêntese, é usada para proteger um flanco exposto e reduz a velocidade de deslocamento, especialmente sob condições de visibilidade reduzida. Olha só, escutou falar em flanco exposto, não precisava nem ler o resto, né? A gente já sabe que é o que há escalonada, né? O escalonamento. Beleza? Terceiro parêntese, é especialmente apropriada para o deslocamento através de itinerários de aproximação cobertos e estreitos, para manobrar através dos espaços entre duas áreas sob fogo de artilharia inimiga, para o movimento através de áreas com limitadas condições de observação ou sob condições de visibilidade reduzida. Isso tudo leva ao quê? Aquela formação que tem como característica a gente ter a necessidade de obter um maior controle, principalmente sob condições de visibilidade reduzida. E aquela que nos dá a maior possibilidade de ter controle, formação em coluna, né? Beleza, isso aí. Quarto parêntese, é usada quando o inimigo se encontra à frente e sua correta localização e efetivos são conhecidos, e pode ser empregada para cruzar áreas extensas e descobertas. Formação em V, né? Formação em V, que é a formação que a esquadra de tiro não faz, né? Não faz. Beleza? E por último, é usada quando a posição e o efetivo do inimigo são conhecidos durante a execução do assalto e a limpeza do objetivo, e também para cruzar pequenas áreas abertas. Aí ficou mole, né? Aquela formação utilizada no assalto, formação em linha. Beleza? Acertou aí quem colocou alternativa delta. Então, ó, primeira questão, alternativa delta. Segunda questão, complete a sentença abaixo. Não sei o que lá é toda aquela de calibre inferior a 60 da polegada. Arma leve, né? Arma leve. Então, ó, segunda aí, ó. Arma leve. Terceira questão. Ao longo de sua existência, o Corpo de Fuzileiros Navais recebeu várias denominações, podendo sua história ser dividida em 3 fases principais, de acordo com as características básicas de sua atuação. Que denominação recebeu a partir de 1932? Aí, pessoal, é só a gente lembrar, o próprio enunciado já está falando para a gente que ao longo da sua existência, de acordo com a característica básica da sua atuação, está dividida em 3 fases. Primeira fase, que vai ter como característica básica a questão da atuação como uma tropa de artilharia. Ela vai lá de 1808, né, com a chegada da família real aqui no Rio de Janeiro, até 1847. Beleza? Encerrou a primeira fase. Segunda fase, que a gente vai ter como característica de atuação as questões ligadas à infantaria, já que agora a gente está indo combater em terra. Ela vai começar lá em 1847, vai até 1932, né? E beleza, a partir de 1932 a gente vai para a atual fase em que nós nos encontramos, a terceira fase, em que
devido aí, né, esse salto, seja tecnológico, referente a material, seja o salto técnico profissional, né? Agora a gente não só tem lá o artilheiro, o infante, mas tem uma quantidade enorme de especialidades referente a esses combatentes. A gente vai ter como característica principal dessa terceira fase, que é a combinação variada de tropas. E a denominação que a gente recebeu, já que estamos ainda dentro dessa terceira fase, é o quê? Que não foi trocada até hoje, a partir de 1932, Corpo de Fuzileiros Navais, beleza? E a gente acerta aí, marca aí a alternativa ECO, Corpo de Fuzileiros Navais, na terceira questão. Quarta questão. Então, ó, quarta questão é pegadinha, senhores. Ó, a gente, tudo bem, a gente viu lá, ó, combinação de tropas de variadas características. Quem foi nessa é porque tá com baixo nível de concentração, tá? Pode errar, beleza, pode errar aqui no exercício. Lá na prova, por isso que o exercício é importante, para a gente cada vez mais se habituar a entrar aqui para fazer o exercício, tal qual fosse fazer a prova, ó. Eleva ao máximo o nível de concentração, tá, senhores? Eleva ao máximo. É o que eu falo. O que pior pode acontecer no dia da prova pra gente é falta de concentração. Falta de concentração leva a dar uma gatilhada numa questão que a gente sabe, tem um conhecimento, mas pela falta de concentração a gente acaba errando. Então, pessoal, muita atenção. Esse é o momento que pode errar? Mas é o momento também que a gente tem, ó, procurar corrigir ao máximo esses erros. Então, ó, nível de concentração lá em cima, tá? Não percamos esse tipo de questão, não. Uma questão que faz uma diferença enorme na prova. E voltando aí, ó, quarta questão. Consiste em alterar as características de uma área ou órgão por meio de construções e destruições. Beleza? Essa aí a gente está falando de quê? Da organização do terreno, não é isso? Organização do terreno. Então, a gente marca ali a alternativa ECO, organização do terreno. Essa organização do terreno, só para constar, né, a gente sabe que ela vai estar dividida em dois grandes grupos. Primeiro grupo vai ser o que? As fortificações de campanha, que são aqueles trabalhos que qualquer combatente pode fazer, desde que de posse lá do seu material de sapa, não é isso? Ou seja, a gente vai fazer o que? Limpeza dos campos de tiro, construção de espaldões, seja para metralhadora, seja para morteiro, não é isso? E por aí vai, toca para um homem, toca para dois homens, e por aí vai. E também, né, o outro grande grupo é a camuflagem, que a gente já falou bastante a respeito da camuflagem, beleza? É claro que dentro dessa questão, tá, da organização do terreno, a gente tem que pensar também que se a gente tem tempo favorável e tem mão de obra especializada, essas fortificações de campanha podem ser transformadas em fortificações permanentes, né? Aí sim, aquelas construídas, né, são muito mais elaboradas e planejadas. Beleza? Vamos então, já marcamos lá, quarta questão, alternativa a ela. Quinta questão. Ao se prestar o atendimento de primeiros socorros, durante o exame da vítima, o que deve ser avaliado em primeiro lugar? Aí a gente vai lembrar do seguinte, pessoal, é claro que a gente já viu que existem aqueles princípios gerais e que, relacionado ao exame primário, a gente vai buscar o quê? Qual é o objetivo do exame primário? Estabelecer as funções vitais da vítima. Mas antes disso, a gente faz aqueles 3 passos de princípios gerais, não é isso? Que quando a gente se lida com um combatente caído, a gente já vai começar a verificar os sinais vitais dele? Claro que não. Primeira coisa que a gente vai fazer é ver se a gente tem condições de fazer o atendimento. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? A avaliação de risco, não é isso? A avaliação de risco vai ver se eu estou ou se o ambiente permite que eu inicie o exame primário na vítima. Eu vou verificar se por uma eventualidade eu não estou na linha de mira e de visada do inimigo, se eu não estou próximo a alguma
alguma instalação que possa desabar em cima tanto de mim e quanto da vítima. Então vou ver se tem segurança para eu poder fazer o meu atendimento. Então, como a gente falou que são 3 passos, primeiro passo é a avaliação de risco. Segundo passo, dentro dos princípios gerais, a gente vai ver o que? Vai examinar a vítima para saber a localização e a extensão dos seus ferimentos, né? Segundo passo. E o terceiro e último passo, a gente vai avaliar novamente essa vítima, aí então, para saber, né, qual vai ser a minha prioridade e a sequência lógica do atendimento. Aí sim a gente entra dentro do exame primário. Aí dentro dessa sequência lógica, o que a gente vai ver primeiro? Vias aéreas com controle da cervical. Depois de verificar vias aéreas com controle da cervical, a gente vai ver o que? Respiração e ventilação. Depois da respiração e ventilação, circulação com controle do ambiente. Não, circulação com controle do ambiente não. A gente vai ver aquelas questões envolvendo o que? Controle da hemorragia. Dentro da questão de se verificar se uma vítima está ou não com hemorragia, a gente vai ter um procedimento todo próprio para isso, para a gente chegar mais rapidamente para analisar, né, essas questões da circulação com controle de hemorragia, beleza? A palavra correta. Circulação com controle de hemorragia. E dentro desse aspecto, para se chegar mais rápido ao diagnóstico de hemorragia ou não, a gente vai verificar o que? Primeiramente, o nível de consciência. Olha a mão, ó, descendo, ó. Depois, a cor da pele, né? Nível de consciência, a cor da pele. Por último, ó, o pulso de forma... Beleza, chegamos à circulação com controle do ambiente. Nosso terceiro passo. Quarto passo, aí o pessoal já falou, né? Quarto passo, incapacidade e estado neurológico. Aí também a gente tem uma outra metodologia bastante própria para chegar a essa avaliação neurológica. A gente vai ter aquela metodologia chamada AVDI. Ou seja, o A, se ele está alerta ou acordado. O V, se responde a estímulos verbais. O delta, se responde a dor, né, o estímulo da dor. E por último, o I é o nível de consciência ou consciência dele. Aí sim, por último, dentro desse estabelecimento das funções vitais, a gente chega o que? Exposição e controle do ambiente, e a gente fecha. E voltando para a nossa questão, ao se prestar o atendimento de primeiros socorros durante o exame inicial da vítima, o que deve ser avaliado em primeiro lugar? As vias aéreas. Lembrando que é sempre vias aéreas com controle da cervical. Então, quinta questão, alternativa delta. Sexta questão, a arma que em seu funcionamento realiza automaticamente as fases de seu ciclo, à exceção do disparo. E aí, arma semiautomática, né? Quando a gente fala esse ciclo de funcionamento da arma, a gente vai lembrar que primeiro item dentro desse ciclo de funcionamento é o disparo. Aí disparou, né? Foi todo aquele conjunto à frente. Quando ele volta, traz uma cápsula deflagrada, né? Tá fazendo o que a gente chama de extração. Passa ali por aquela janela que vai entrar em ação o ejetor e ela vai ejetar, né? Aí ejetou, depois vai ser colocado nesse conjunto, né, do ferrolho. Quando ele já estiver indo à frente novamente, ele vai passar pela tecla do gatilho, conjunto da tecla do gatilho, e fazer o engatilhamento. Depois do engatilhamento, já com uma nova munição ali na ponta, vai fazer o carregamento. Aí são as fases desse ciclo de uma arma semiautomática. Por quê? Para se efetuar um novo disparo, vai ter necessidade de acionar novamente a tecla do gatilho, não é isso? Se fosse uma arma automática, acionaria uma única vez a tecla do gatilho, né? E ela ia fazendo esse ciclo de funcionamento enquanto tiver munição. Beleza? Então, sexta questão.
arma semiautomática, né? Alternativa Charlie. Sétima questão, nas operações ofensivas, o comandante do grupo de combate, além do fuzil M16, vai portar também, e aí, baioneta e AT4? Quem é que além do fuzil vai portar a baioneta e o AT4? Volteador, beleza, que é aquele elemento esclarecedor da esquadra de tiro, né? Beleza? Apenas faca de combate tá fora, né? Baioneta e lança-granadas M203. Quem é que vai portar? Comandante da esquadra de tiro. Beleza. Baioneta e faca de combate, o atirador, né? Além, é claro, não do M16, mas da arma automática, né? Não, só a arma automática e a faca de combate. Não, baioneta não. Tira a baioneta daí, beleza. Última forma, essa daí. Última forma, beleza, atirador, né? Arma automática e a faca de combate. Aí sim, né? A gente chega na nossa alternativa, o comandante do GC, além do M16, apenas a baioneta. Alternativa delta. Alternativa delta. Oitava questão, para constituir um bom PO, uma árvore deve apresentar os seguintes aspectos. São apenas 3 aspectos que essa árvore deve apresentar. E entre esses 3 aspectos não está a questão da altura, tá? Botei propositalmente. Não está como requisito para essa árvore ser um PO a questão da sua altura. Logo, todas as outras vão estar fora, com exceção da alternativa alfa. Possuir folhagem densa, não se destacar da vegetação à sua volta e não estar isolada ou projetar a sua silhueta contra o horizonte. E as outras? As outras, se a gente perceber, todas estão falando em ter boa altura. Então, ó, destaque isso aí, simplesmente apenas 3 aspectos contra esses requisitos. Então, oitava alternativa alfa. E vamos para a 9ª questão. A tripulação da organização militar é constituída. Então, a gente está falando da tripulação. A tripulação vai ser constituída de quê? Dos oficiais e mais oficiais e a guarnição. Lembrando que os oficiais, ou seja, a oficialidade vai ser formada pelo imediato e demais oficiais. E a tripulação? Todas as praças, beleza? E o comandante? Em que momento que o comandante vai estar entrando? Somente quando a gente falar gente de bordo. Falei em tripulação, né? Guarnição, beleza? Guarnição vai ser formada por todas as praças. 9ª questão, então, a gente marca a alternativa Charlie. 10ª questão diz o seguinte: a escala de uma determinada carta em que um acidente no terreno de comprimento de 2,15 km passa a ter o comprimento na mesma de 4,3. Então, toda vez que a gente vê uma questão envolvendo distâncias, seja na carta, seja no terreno, e escala da carta, a gente, né, vai construir lá aquele nosso triângulo para facilitar a nossa vida. Então, esse triângulo vai facilitar a nossa vida à medida que, se eu quero a escala, simplesmente tapando aqui, né? Tapei lá a escala, eu vou ter a seguinte expressão: escala igual a Dzão sobre Dzinho. Logo, né? Substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o quê? Qual é a distância no terreno que está dando aí? Terreno 2,15, né? É claro que isso aqui está em quilômetros. Sobre qual a distância gráfica?
4,3 centímetros. 4,3 centímetros. Quando a gente tem unidade de medidas de comprimento diferente, a gente tem que fazer igualar esses termos. Então, isso aqui, né? Essa escala vai ser igual. Se a gente está lá, ó, 2,15 quilômetros. Estamos lá em 2,15 quilômetros. Para a gente chegar lá, para a gente poder chegar lá em centímetros, a gente vai ter que andar com essa casa decimal, não é isso? Se é depois de quilômetros, a gente vai para hectômetro. Depois de hectômetro, a gente vai para decâmetro. Beleza, ainda não cheguei onde eu quero, né? Depois de decâmetro, a gente vai para metro. Ainda não cheguei. Depois de metro, a gente vai decímetro. Ah, beleza. Então, agora sim eu cheguei, né? Agora sim, depois de decímetro, a gente chega na casa dos centímetros. E aí, ó, a gente vai ter o quê? 215 mil centímetros. Beleza? Igualamos os termos, né? Então, a gente vai ter 215 mil centímetros sobre 4,3. Tranquilo? 215 por 4,3. A gente vai ter aqui, né? 50 mil centímetros, beleza? Aí a gente chega à nossa resposta. A nossa escala é 1 por 50 mil. Tranquilo? Aí 1 por 50 mil a gente marca a alternativa dela, beleza? 11ª questão. Qual a formação adotada durante o deslocamento no contato pouco provável? Pessoal, contato pouco provável. De acordo com a ameaça do inimigo, né? Ou de acordo com o grau de ameaça do inimigo, a gente pode se constituir taticamente de 3 formas. Quando não há a possibilidade de contato com o inimigo, a gente fala que esse tipo de contato é um contato remoto, né? Então, no contato remoto, eu vou me preocupar o quê? Com questões táticas ou questões administrativas? Questões administrativas. Então, eu vou procurar fazer o quê? Dar velocidade ao meu deslocamento. Para isso, posso utilizar, inclusive, viaturas, não é isso? Para isso eu posso utilizar inclusive viaturas. E eu vou fazer que tipo de formação então? Formação tática, já que eu não preciso me preocupar com esse contato com o inimigo. Coluna de marcha, né? Numa coluna de marcha, beleza, a gente vai estar preocupado com as questões administrativas. Porém, quando a gente... Pode falar? Não? Porém, quando a gente passa por um outro momento no combate, em que já existe a possibilidade de contato com o inimigo, por menor que seja essa possibilidade de contato, a gente agora tem que adotar um tipo de formação que permita a menor interferência do inimigo, a gente poder fazer frente a essa interferência, ou fazer frente a essa ameaça. A formação que me permite isso é o que? Coluna tática. Aí sim, na coluna tática, a gente vai falar o quê? Que o nosso contato agora passou a ser um contato pouco provável. E só para lembrar, depois do contato pouco provável, né? A gente tem uma outra situação em que eu sei que eu vou me deparar com o inimigo, né? Tenho a certeza do contato com o inimigo, a gente inclusive vai chamar esse contato de contato iminente, e aí eu vou adotar uma formação que me permita ir me desdobrando no terreno à medida que esse contato se prenuncia. Beleza? Essa formação aqui é a marcha de aproximação. E respondendo a nossa pergunta, a formação adotada durante o deslocamento no contato pouco provável, como a gente falou, a coluna tática, né? Coluna tática, alternativa brava. E vamos para a 12ª questão. Destina-se a julgar a incapacidade das praças das Forças Armadas com estabilidade assegurada para permanecer inativa,
criando-lhes ao mesmo tempo condições para se defender. RDM, a gente já falou várias vezes do que é ser o RDM, né? Claro que não. Estatuto dos Militares, né? Vai regular a situação, obrigação, direitos, deveres e prerrogativas dos militares das Forças Armadas, também não. Código de Processo Penal Militar vai codificar, né? Vai codificar e vai me falar de que forma eu devo conduzir esses inquéritos policiais militares, também não. Código Penal Militar vai definir o que é um crime militar ou não, né? Seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra. E aí, a nossa alternativa, Conselho de Disciplina, né? Conselho de Disciplina. Esse sim que vai julgar se a praça tem ou não capacidade de permanecer na ativa. E Conselho de Disciplina só e somente é aberto para aquelas praças que tenham assegurada a estabilidade, beleza? Então, 12 a gente marca a alternativa delta. 13ª questão. Qual processo de progressão em combate é empregado quando não se está sob as vistas e fogos do inimigo ou em trechos desenfiados do terreno? Então, não estou sob a observação do inimigo, não estou sob os tiros do inimigo, estou numa área desenfiada, estou tranquilo. E a gente viu que no combate a gente vai sempre prezar pela proteção da tropa, ou seja, nessas condições eu vou adotar um método de progressão em combate que desgaste menos a minha tropa. E qual é o método que mais conserva a minha capacidade de combate, que preserva, que menos desgasta a tropa? Marcha normal. Então, pessoal, às vezes, né, é só a gente ver como está a situação para a gente definir um método de combate ou de progressão em combate. Então, o 13 aí, marcha normal, né? Alternativa ECO. As outras alternativas, tá? Eu não falei, mas a gente tem lá o engateamento. A gente vai utilizar toda vez que as cobertas e abrigos forem de média altura, né? O rastejo, aí o rastejo, assim, alguém já até falou aí, toda vez que essas cobertas e abrigos forem de altura bastante reduzida, né? Depois a marcha acelerada, toda vez que for preponderante a minha velocidade de progressão, né? Em trechos também do terreno, né? Trechos abertos do terreno, onde eu vou ficar o menor tempo possível, seja sob as vistas do inimigo, seja sob seus fogos. E por último aí tinha também a opção do rolamento. Rolamento é simplesmente o que? Para fazer movimentos, deslocamentos laterais, né? Beleza. Vamos para a 14ª questão. Com relação aos propósitos das operações anfíbias, associe as colunas abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. E na primeira coluna a gente tem aí assalto anfíbio, incursão anfíbia e retirada anfíbia. Primeiro parênteses. Permitir que uma força desengaje de inimigo de poder de combate superior. Está falando de um dos propósitos dessas modalidades. E aí, que propósito é esse? Quando eu estou em desvantagem, estou rompendo contato com o inimigo, estou fazendo uma retirada, beleza. Outra, confundir, aquela que tem o propósito, né, de confundir o inimigo quanto ao local da operação principal. A gente não tem relação aqui, não é nem assalto, não é incursão e não é retirada. No caso aí, ó, seria o que? Uma demonstração anfíbia, né? Ou seja, é aquela em que eu aproximo todos os meios, né, como se fosse um assalto, porém sem o efetivo desembarque, né? Estou procurando realmente ludibriar, enganar, confundir o inimigo, beleza? Então essa não tem relação. Outro parêntese: propósito de destruir ou danificar certos objetivos. E aí? Incursão anfíbia, né? Incursão anfíbia. Propósito de obter informações. Também incursão anfíbia, né?
propósito de negar ao inimigo o uso de áreas ou instalações, só pode ser o quê? Assalto anfíbio, né? Vai estar sempre relacionado à questão da área, beleza? Seja para conquistar, seja para manter, seja para negar o uso dessa área ao inimigo. E por último, propósito de permitir o emprego de uma força em outra região. E aí? Retirada anfíbio, né? Beleza, retirada anfíbio é a última. E a gente vai marcar a alternativa eco. Alternativa eco. E última questão diz o seguinte: o ângulo formado a partir do norte verdadeiro até a direção do norte da quadrícula é chamado. Então, ó, tá lá, né? O diagrama de orientação do norte verdadeiro até o norte da quadrícula, né? Esse ângulo a gente chama de convergência de meridianos. Convergência de meridianos, alternativa Charlie, beleza? Então, por último aí, alternativa Charlie. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente dá por corrigido o 15º exercício.